Hoje a gente vai explorar a Guerra das Malvinas e sua relação com o gol de mão do Maradona contra a Inglaterra na Copa de 1986. Para a gente entender a importância daquele gol para além do futebol, a gente vai ter que fazer um movimento histórico, basicamente. A começar pela Argentina em si, que em 1976 sofreu um golpe militar que colocou no comando do país uma junta militar formada basicamente por líderes das três esferas da força militar, tanto o líder da aeronáutica, um líder da marinha e o líder do exército. Em 1981, essa junta militar escolheu como presidente da junta e do país um general chamado Leopoldo Fortunato Galtieri, que já entrou no poder com a ideia de fazer uma tentativa de retomar as Ilhas Malvinas. E por que isso era importante? Bom, a Argentina estava passando por uma crise econômica gigantesca. E além disso, a imagem da junta militar estava cada vez mais arranhada, justamente porque ela estava cometendo diversos crimes contra os direitos humanos, justamente na sua ideia de perseguição e de guerra contra a subversão, que inclusive era a única proposta que esse governo tinha para o país, um governo militar extremamente violento e que não tinha soluções para nenhum dos problemas que o país estava vivendo. Por isso que a junta militar decidiu então utilizar uma ferida no ego do povo argentino para tentar se manter no poder. E o que era essa ferida? Justamente, logo após a independência da Argentina da coroa espanhola em 1816, o novo país resolveu por reivindicar a posse sobre o arquipélago das Ilhas Malvinas. Inclusive, eles instituíram um governo local lá, né, representante da Argentina. Só que em 1833 a Inglaterra resolveu por invadir as Ilhas Malvinas, retirar o governo argentino e tomar posse de lá, baseado no argumento de que no ano de 1764 a Inglaterra explorava a ilha de certa forma e por isso seria a verdadeira dona da mesma. Obviamente que o governo argentino não ficou feliz com a situação e o povo em si, né, também considerou essa invasão e essa tomada das ilhas como uma humilhação nacional. E a Argentina tentou então durante vários anos uma solução pacífica e negociada para conseguir retomar as Ilhas Malvinas, uma coisa que sempre foi negada pela Inglaterra. A junta militar, sabendo então desse desejo histórico do povo argentino de se vingar contra os britânicos pela tomada das Ilhas Malvinas, decidiu então por invadir o arquipélago. Isso começou a ser feito no dia 2 de abril de 1982, quando a Argentina enviou algo em torno de 911 soldados para a ilha. Inclusive, existe uma estimativa de que 10 mil soldados argentinos foram para o arquipélago das Malvinas antes do início da guerra em si. Muitos dizem que esse foi o primeiro erro da Argentina, porque a grande maioria desses soldados não eram muito bem treinados, uma vez que eles estavam no tempo obrigatório de serviço no exército e a grande maioria deles tinha 2 meses de exército. Então eles não estavam preparados para um conflito direto. Além disso, os equipamentos argentinos, como as armas, os coletes, os próprios aviões, navios, mísseis e coisas do tipo, também não eram de última geração, digamos assim, e eram extremamente defasados. Mas a tomada das ilhas causou uma grande euforia na Argentina, inclusive nos grupos que eram contrários ao regime militar. Claro que esses grupos deixaram claro que eles estavam felizes pela tomada das ilhas, mas que eles ainda eram contra o regime. Já no dia 7 de abril, lembrando, a invasão começou no dia 2. Já no dia 7 de abril, o general Menéndez, que foi o responsável pela invasão da ilha, foi nomeado como governador das Malvinas e, inclusive, foi modificado o nome da capital, a capital das Malvinas, que ainda hoje é, né, o nome em inglês é Port Stanley, na época também era, e os argentinos modificaram o nome para Puerto Argentino,
que eu acho que é assim que fala, não tenho certeza, eu posso estar fazendo um sotaque ruim, mas enfim. E já no dia 10 de abril teve uma grande celebração na Plaza de Mayo, em Buenos Aires, com mais de 150 mil pessoas que estavam celebrando a tomada das Malvinas pela Argentina. Inclusive, podia-se ver muitas bandeiras argentinas, né, cartazes escritos as Malvinas são argentinas. Deve-se destacar que a ideia inicial da junta militar argentina e do Gualtieri não era uma guerra em si contra o Reino Unido, mas sim, de certa forma, tentar facilitar as negociações e tornar elas mais favoráveis para a Argentina, as negociações justamente de retomada das ilhas. Inclusive, o plano de invasão argentino não contava nem com uma resposta britânica para a invasão das ilhas. Já na Inglaterra, Margaret Thatcher, a então primeira-ministra do país, também estava passando por um momento impopular, uma vez que as suas medidas estavam causando um grande desemprego e diversos distúrbios sociais. Então, a invasão das Ilhas Malvinas pela Argentina foi para ela um trunfo, uma vez que ela conseguiu utilizar a resposta a tal agressão como uma das formas para se manter no poder. E o que a junta militar argentina não queria que acontecesse, não esperava que acontecesse, aconteceu. O Reino Unido enviou uma força militar extremamente grande e forte para combater as forças argentinas. Inclusive, eles desenvolveram neste momento o que ficou conhecido como a zona de exclusão, né, em volta das ilhas, que era de 200 milhas náuticas, em que qualquer navio ou avião argentino que passasse por ali poderia ser atacado pelos britânicos. E, neste momento, iniciaram-se então as hostilidades, a guerra em si. Diferente dos argentinos, os britânicos estavam extremamente bem treinados e bem equipados para a guerra. Mas, de certa forma, o esforço militar da Argentina foi louvável, uma vez que ele conseguiu, por diversos momentos, bater de frente com as forças britânicas. Um destaque especial também para os pilotos argentinos, uma vez que eles tinham que decolar os seus caças de guerra da Argentina, irem até as Ilhas Malvinas, realizarem seus ataques e voltarem. E isso fazia, essa distância toda, fazia com que eles tivessem apenas 10 minutos para atacar os seus alvos ingleses, britânicos, né, e retornarem para a Argentina. Mas mesmo assim, mesmo esses esforços tendo ocorrido e eles terem conseguido algumas vitórias, a Argentina perdeu a guerra e no dia 14 de junho de 1982, o general Menéndez, aquele que foi responsável pela invasão e tinha se tornado governador das Malvinas, anunciou a rendição da capital, Puerto Argentino, para a Inglaterra. O conflito fez com que a junta militar, depois de 3 dias após o fim do conflito, a junta militar retirou o presidente Gualtieri do poder, e no ano seguinte, já em 83, foram convocadas eleições para a Argentina, em que um cara, inclusive, muito famoso, que teve um papel muito importante nas relações diplomáticas entre Brasil e Argentina, ganhou, um advogado chamado Raul Alfonsín. Ou seja, ter perdido o conflito fez com que os esforços democráticos na Argentina ganhassem mais força e o país conseguiu retomar um caminho longe dos militares, né? Mas, mesmo assim, mesmo eles tendo conseguido retomar a sua democracia, o povo argentino ainda ficou com aquela ferida no ego, e agora uma ferida muito maior, porque eles agora perderam a ilha, né? E a guerra 2 vezes para os britânicos. E é aí que entra o gol do Maradona. Na Copa do Mundo de 1986, no estádio Azteca, na cidade do México, uma das quartas de final foi Argentina e Inglaterra, ou Inglaterra-Argentina, não sei quem era considerado o dono da casa. E a Argentina venceu por 2-1, 2 gols do Maradona. O primeiro gol, um gol extremamente emblemático, que ficou conhecido como La Mano de Dios. Chaga de 8 y Valdano de 7. La pelota va para Maradona. Maradona puede tocar para Enrique. Siempre Maradona es un drible. Se va entre 3. Siempre Diego. Genial. Tocó para Valdano. Entró Maradona. Falta el 3.
bola alta, o Maradona ia disputar com o goleiro, ele mesmo fala que se ele não tivesse colocado a mão, ele não teria conseguido fazer o gol. Inclusive o Maradona nunca escondeu que fez o gol com a mão, né? Em uma entrevista recente, ele disse o seguinte, abre aspas: "Mas o Tite, o volante Sérgio Batista, capitão do time, o idiota do Tite me perguntou se eu tinha feito com a mão. Eu disse, cale a boca, imbecil, e me abrace. Foi o que disse. Aí todos começaram a me abraçar." Relembrou. Valdano também me perguntou, não me diga que você fez com a mão. E eu disse a mesma coisa e acrescentei, mais tarde eu te digo, agora pare de me encher. Completou o Maradona sobre aquele inusitado episódio. Nesse mesmo jogo ele ainda fez o gol que ficou conhecido como o gol do século, onde o Maradona pega a bola no meio de campo, dribla diversos adversários ingleses, dribla o goleiro, inclusive Peter Shilton, e faz o gol. Esses dois gols, principalmente La Mano de Dios, alimentaram um sentimento de revanchismo argentino gigantesco. Esses gols foram como se a guerra tivesse recomeçado de novo, e dessa vez a Argentina tivesse ganhado, e é por isso que os argentinos, e eu particularmente, não nos importamos com o gol ter sido de mão, porque foi uma vingança, foi uma revanche. E quem fez o gol da Inglaterra foi Gary Lineker, aos 36 do segundo tempo, mas nem isso jogou água no chope de comemoração argentino, que saiu do estádio naquele dia como se tivesse retomado as Malvinas e o orgulho argentino para si. É claro, uma coisa que deve ser extremamente destacada. Eu estou separando, né, o momento da guerra do momento da ferida do ego argentino, ou seja, esse desejo histórico da Argentina de se posicionar, de ser contra os países colonialistas, enfim. Não estou de forma alguma apoiando a junta militar argentina, assim como o Maradona não apoiou a junta militar argentina. O que ele apoiou e o que eu estou exaltando no momento é justamente esse desejo e esse sentimento anticolonialista dos nossos hermanos. Mas, chatices à parte, coloca aqui nos comentários o que você acha de La Mano de Dios, se realmente ele foi uma revanche, uma vingança contra os ingleses, e pode colocar também a sua opinião sobre a Guerra das Malvinas, quem você acha que tem direito sobre as ilhas. E no mais, tchau!